Olá e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje vamos mergulhar numa figura bíblica complexa e, francamente, bastante sombria. Abimeleque. Temos aqui connosco material detalhado, sabe? Que explora a vida dele com base no livro dos Juízos. Ele era filho do famoso juiz Gideão, mas, olha, a trajetória dele foi radicalmente diferente. A nossa missão aqui é tentar perceber quem foi este homem, como é que ele chegou ao poder de forma tão violenta em Siquém, como é que foi o seu curto reinado e qual o significado desta história tão turbulenta? O que é que torna esta narrativa talvez menos conhecida que a do pai tão cativante? É uma excelente pergunta para começar, sim. Abimeleque surge num período, olha, fascinante de Israel, um vazio de poder, né? Depois das grandes vitórias e da liderança carismática do pai, Gideão, o contexto familiar e as origens dele, especialmente a ligação a Siquém, são absolutamente cruciais para decifrar as motivações e, bem, a tragédia que seguiu. Estamos num tempo antes da monarquia centralizada, percebe? Uma época de líderes locais, alianças instáveis. O material que analisamos apresenta-o logo assim, como este autoproclamado rei de Siquém. E realça isso. Ele era filho de Gideão, sim, mas através de uma concubina da própria cidade de Siquém, não de uma das esposas principais em Ofra. E a notoriedade dele não vem de grandes feitos, pois não. Vem da ambição e principalmente do método brutal que usou, assassinar os próprios irmãos. É pesado. Exato. Ele terá nascido ali por volta de 1160 a 1155 a.C., mais ou menos na altura em que as campanhas militares de Gideão estavam a terminar. Essa ligação a Siquém, através da mãe, é um ponto-chave. O texto bíblico, lá em Juízes 8:31, é sucinto, confirma só a relação e o nome. Sua concubina, que morava em Siquém, também deu um filho a quem ele deu o nome de Abimeleque. É bastante provável, sim, que tenha nascido lá e só depois ido para Ofra, a casa do pai. Essa dupla identidade, essa ligação a dois centros de poder, isso vai ser fundamental. E como é que essa ligação a Siquém pode ter influenciado os planos dele? O material sugere que talvez ele quisesse governar apenas Siquém, mas também levanta a hipótese de uma ambição maior, o que lhe parece mais plausível. É um debate interessante, sim. A ligação materna deu-lhe sem dúvida uma base de apoio, né? E um argumento para apresentar aos Shikamitas, são um dos vossos, basicamente. Mas a forma como ele age depois e a própria natureza da liderança naquele tempo sugere que a ambição dele ia além de Siquém. Talvez ele quisesse controlar a região de Manassés ou até, quem sabe, aproveitar o prestígio do nome de Gideão para tentar uma liderança mais alargada sobre as tribos de Israel, preenchendo o vazio que o pai deixou. E é um pormenor curioso que as fontes referem. Apesar de toda esta luta por poder, por estabelecer um reinado, não há registro de Abimeleque ter tido filhos. Parece quase uma ironia trágica, não acha? Quer dizer, tentar fundar uma dinastia através do sangue dos irmãos, para depois a sua própria linha se extinguir, assim? Sim, pode ser interpretado simbolicamente, né? Como o fim infrutífero de uma busca por poder ilegítima, violenta. A linhagem dele termina com ele. Ponto final. Para percebermos melhor Abimeleque, temos mesmo de olhar para a família. Gideão, o pai, é incontornável. O Quintes, o herói dos 300 homens contra os midianitas. 40 anos de paz sob a sua liderança. Como é que a sombra de uma figura tão proeminente terá pesado sobre Abimeleque? Enormemente, diria eu. Gideão, cujo nome significa algo como lenhador ou grande guerreiro, era uma lenda viva. Mas o mais fascinante é o contraste direto. Depois das vitórias dele, como lemos em Juízes 8, ofereceram-lhe a coroa, pediram-lhe para fundar uma dinastia. E Gideão recusa. Diz que apenas o Senhor deve reinar sobre Israel. É uma declaração teológica e política fortíssima, percebe? Uau! E é precisamente essa recusa que Abimeleque vai desafiar e tentar reverter pela força. Além do pai, temos os irmãos. O material destaca dois. Primeiro, Jéter, o primogênito. Teria lutado com Gideão, fez parte dos 300, mas há aquele episódio em que Gideão lhe pede para executar dois reis inimigos capturados, Zeba e Zalmuna, e a Lisita. O que podemos depreender daí? É um momento ambíguo, sim. Juízes 8:20 diz que ele não puxou da espada porque temia, porquanto ainda era jovem. Foi medo juvenil, uma certa sensibilidade que contrastava com a dureza da guerra.
Ou talvez uma falta de determinação que o pai esperava. O nome dele, Jeter, significa abundância, mas a história dele fica marcada por essa hesitação no momento crítico. Deixa-nos a pensar sobre a dinâmica naquela família de guerreiros, né? Pois deixa. E depois Jotão, o irmão mais novo e o único dos 70 meio-irmãos, sem contar com Abimeleque, claro, que escapa ao massacre. O texto descreve-o como inteligente e eloquente. Que papel lhe estava reservado? Jotão, cujo nome significa o Senhor é perfeito, torna-se a voz da consciência, sabe? E da justiça divina na narrativa. A inteligência e a coragem dele ao escapar e mais tarde ao proferir a sua famosa parábola contra Abimeleque são cruciais. Ele é o contraponto moral à brutalidade do irmão. E chegamos ao ponto de viragem sombrio. Gideão morre e Abimeleque não perde tempo. Vai a Siquém, à família da mãe, e lança a sua cartada política. A argumentação dele, segundo o que lemos, foi muito direta. É melhor ter um líder local, osso vosso e carne vossa, do que 70 senhores de Ofra a mandar. Parece um discurso populista bastante eficaz, não? Extremamente eficaz naquele contexto. Ele explorou o ressentimento ou talvez a desconfiança que Siquém poderia ter em relação a Ofra, a casa principal de Gideão. Usou os laços de parentesco, a memória de Gideão como o libertador da região e pronto, ofereceu-lhes o que o pai tinha negado, um rei. Apelou ao orgulho local, à vontade de terem um líder deles. Foi uma manobra politicamente muito astuta. E conseguiu financiamento. Os siquemitas deram-lhe 70 ciclos de prata, mas a origem desse dinheiro é chocante. Do templo de Baal-Berité. O que significa Baal-Berité mesmo. E o que nos diz esta fonte de financiamento? Baal-Berit significa algo como Senhor da Aliança. É irónico, não é? Era provavelmente uma divindade local cananeia ou talvez uma forma sincrética de adoração que misturava elementos cananeus com a fé israelita. Usar dinheiro de um templo pagão para financiar um golpe que envolve o assassinato dos filhos do grande juiz de Israel é muito revelador. Mostra o desprezo de Abimeleque pela aliança com o Deus de Israel, a sua disponibilidade para compromissos religiosos, para usar qualquer meio para atingir os seus fins. Sinaliza uma ruptura profunda com a herança do pai. Com esse dinheiro, contrata mercenários, descritos como homens levianos e atrevidos. E depois, o que acontece? Depois vem o ato de brutalidade inimaginável. Vai a Ofra, à casa do pai, reúne os 70 meio-irmãos e executa-os todos. Todos, sobre uma única pedra. Meu Deus. É um fratricídio em massa, eliminando qualquer rival potencial de uma só vez. Só Jotão escapa. É um ato de uma crueldade calculada que, bem, solidifica o poder dele através do terror. E logo a seguir é coroado rei pelos cidadãos de Siquém e Bet-Emilo junto a um carvalho sagrado. O plano dele funcionou, pelo menos inicialmente. Sim, a curto prazo, a audácia e a violência dele parecem ter sucesso. Ele obtém o título, a posição que ambicionava, mas é um poder fundado em sangue e traição, não é? Mas o reinado dura pouco, apenas 3 anos. E as fontes descrevem-no como opressivo, cruel, desrespeitando a aliança com Deus, focado só em si mesmo e aliado aos cananeus. Parece que o poder não lhe trouxe estabilidade. Muito pelo contrário. Pelo contrário, sim. O poder obtido dessa forma raramente traz estabilidade. E a oposição não tarda a surgir, e de forma dramática. É aqui que Jotão reaparece. Ele sobe ao Monte Gerizim, com vista para Siquém, e lança a famosa parábola das árvores. Pode recordar-nos a essência dessa parábola? É tão forte? Claro, é fantástica. As árvores boas, a oliveira, a figueira, a videira, recusam ser rei porque estão ocupadas a fazer o que devem, a produzir fruto. Mas o espinheiro, inútil e perigoso que claramente representa Abimeleque, aceita logo. Só que só oferece uma sombra precária e ameaça queimar tudo à volta. É uma denúncia poderosa da inutilidade e do perigo da liderança de Abimeleque, não é? Exatamente. Jotão não só denuncia a ilegitimidade do irmão, mas profetiza a desgraça que virá daquela aliança entre Abimeleque e Siquém. Ele amaldiçoa ambos, prevendo que se destruirão mutuamente. E a profecia parece cumprir-se. O texto diz que Deus envia um espírito maligno entre Abimeleque e Siquém. Como devemos entender essa expressão, espírito maligno?
É uma intervenção divina direta ou uma forma de descrever o resultado natural das ações deles? O que acha? É uma questão teológica e literária complexa, sim. Pode ser entendido como uma intervenção divina ativa, um juízo de Deus que semeia a discórdia, literalmente, ou pode ser uma forma hebraica de descrever a deterioração completa da relação, a desconfiança, a hostilidade, que eram a consequência inevitável da traição e da tirania de Abimeleque. O texto atribui a causa última a Deus, mostrando que os eventos não estão fora do seu controle soberano, mesmo quando envolvem maldade humana. Seja como for, a aliança desfaz-se completamente. Os siquemitas rebelam-se, montam emboscadas, apoiam um novo líder, um tal Gal. Abimeleque descobre a conspiração através de Zebul, o governador da cidade que lhe era leal. Ou talvez apenas esperto. A lealdade ali parece meio dúbia. A lealdade de Zebul é ambígua, concordo. Ele informa Abimeleque, mas também parece manipular a situação para o seu próprio benefício, incitando Abimeleque a agir rapidamente. De qualquer forma, Abimeleque planeia um contra-ataque. E consegue derrotar Gal, mas a sua vingança sobre Siquém é aterradora. Ele não se limita a reconquistar a cidade, pois não? Não, a vingança é total, absoluta. Massacra os habitantes, arrasa a cidade e semeia sal nas ruínas. Semear sal era um ato simbólico extremo, significando maldição, esterilidade permanente. Ele queria apagar Siquém do mapa. Literalmente. Milhares refugiam-se na torre do templo de Baal-Berit, ironicamente, o mesmo sítio de onde veio o dinheiro para o golpe dele. Nem lá estão seguros. O que acontece a seguir é quase inacreditável na sua crueldade. Abimeleque repete a tática: cortar ramos, amontoá-los contra a torre e atear fogo. Todos lá dentro morrem queimados. É o clímax da brutalidade dele, destruindo aqueles que o coroaram e depois o traíram, no próprio local que simbolizava a sua aliança inicial. Mas a justiça poética ou divina não tarda. Ele marcha contra Tebes, outra cidade rebelde. Conquista a cidade, mas quando se aproxima da torre fortificada para fazer o mesmo, acontece o inesperado. Sim, o fim dele é profundamente irónico e humilhante para os padrões da época. Uma mulher, do alto da torre, atira uma mó à pedra superior de um moinho manual, algo bastante pesado que lhe acerta em cheio na cabeça, fraturando o crânio. Ferido de morte, mas ainda consciente, o seu último ato é pedir ao escudeiro para o matar à espada. Por que este pedido? Qual a lógica? Para evitar a desonra de se dizer que uma mulher o matou. Naquela cultura guerreira, patriarcal, seria o cúmulo da humilhação. Mesmo ali à beira da morte, a preocupação dele é com a reputação, com o orgulho ferido. Incrível. O escudeiro obedece e assim termina o reinado sangrento de Abimeleque. A narrativa bíblica não deixa dúvidas ao interpretar isto como o castigo de Deus pelos seus crimes, cumprindo a profecia de Jotão. Voltando ao início, o nome Abimeleque significa "meu pai é rei". Depois de toda essa história, esse significado ganha um peso incrível, não acha? Absolutamente. É a ironia central de toda a história. O pai, Gideão, a quem foi oferecida a realeza e que a recusou em nome de Deus, é invocado no nome do filho. Mas Abimeleque interpreta esse legado de forma distorcida, perversa. Em vez de seguir o exemplo de humildade e fidelidade do pai, ele agarra-se ao título implícito no nome rei e tenta conquistá-lo pela força bruta, pela traição, pelo fratricídio. O nome torna-se um símbolo da sua ambição trágica e da sua perversão do legado paterno. Então, recapitulando o que vimos, uma ascensão ao poder calculada, financiada por fontes dúbias e cimentada no sangue dos próprios irmãos. Um reinado curto, brutal, que gerou ressentimento e rebelião quase imediatos. E um fim violento e irónico às mãos de uma mulher anónima durante mais um ato de destruição. É uma descida ao inferno bastante rápida, na verdade. Sem dúvida, a história de Abimeleque funciona como um poderoso estudo de caso sobre os perigos da ambição desenfreada, a natureza corrosiva da violência política e, bem, as consequências inevitáveis quando se abandonam os princípios éticos e a aliança com o divino em busca de poder pessoal. O ciclo de violência que ele inicia acaba por consumi-lo a ele e àqueles que o rodeavam. E deixa-nos a pensar. Será que esta história de tirania, traição e violência é apenas um relato de um passado distante, confinado à Idade do Bronze no Antigo Israel?
Ou será que os mecanismos que Abimeleque usou, explorar divisões, usar retórica inflamatória, recorrer à força quando conveniente, colocar a ambição acima de tudo, será que isso ainda ecoa nas lutas pelo poder que vemos hoje em diferentes contextos? Fica a reflexão. É uma questão muito pertinente, sim. Transcende o tempo e o contexto específico. A natureza humana e as dinâmicas do poder, infelizmente, têm padrões recorrentes. Algo para continuar a ponderar. Obrigado por esta análise tão profunda. Obrigada, eu. E até a nossa próxima exploração.